Resolvi investigar quem estaria ali, naquela hora e com o ambiente todo escuro. Pensei que talvez os pais dela tivessem entrado para rezar e por isso a porta estava aberta. Mas quando entrei na sala, percebi que não havia ninguém no local. Entretanto, notei também algo muito pior e bem mais aterrorizante. Uma coisa que me deixou completamente congelado naquela hora e traumatizado até os dias de hoje. Boa noite, amigos e amigas do canal Casos para Ouvir no Escuro. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês uma experiência muito estranha e completamente apavorante que ocorreu comigo há vários anos. Esse evento é algo que até o atual momento eu não conseguia encontrar uma explicação precisa para entender o que aconteceu. Quero muito saber o que foi que eu realmente vi, pois desde aquele dia eu não consigo parar de pensar nisso. E essa incerteza me causa uma grande confusão mental e emocional. A única certeza que eu tenho é que aquilo que eu vi foi algo completamente real. Embora ninguém mais acredite em mim, espero que, ao compartilhar essa experiência com vocês, a comunidade aqui do YouTube me ajude a entender o que aconteceu comigo naquela noite que eu nunca conseguirei esquecer. Minha história é a seguinte. Há mais de 8 anos, quando eu ainda estava no ensino médio, todo final de semana, meu grupo de amigos do colégio e eu nos organizávamos para estudarmos juntos e éramos num total de 5 pessoas. A Carla, a Paula, o Gabriel, o Ronaldo e eu, o Fabrício. Toda semana nós íamos estudar em uma casa diferente, revezando entre as nossas próprias casas. Entre todas as casas onde nós nos reuníamos, eu, pessoalmente, gostava especialmente da casa da Paula, já que a casa dela era muito grande, bonita e tinha uma sala de entretenimento nos fundos do imóvel, que usávamos exatamente para as nossas reuniões. Essa área era muito grande e localizava-se na parte traseira do terreno, logo após o jardim, e um pouco distante da casa principal. E naquele lugar, nós, além de estudarmos, nos divertíamos muito, pois não precisávamos nos preocupar com o barulho e as algazarras que fazíamos. Geralmente até dormíamos lá para continuar estudando no dia seguinte, já que devido ao lugar ser separado da casa principal, nós não incomodaríamos os pais da Paula. A verdade é que passamos muitos momentos inesquecíveis naquele lugar. Agora, é preciso mencionar que os pais da Paula são muito religiosos, tanto que em sua casa eles têm um quarto inteiro dedicado exclusivamente a estátuas e figuras religiosas de vários santos católicos. Nesse cômodo, eles têm uma grande estátua de Nossa Senhora Aparecida e uma outra igualmente grande de São Judas Tadeu. Esse local também está repleto de pinturas e retratos de seus parentes falecidos há várias gerações. Porém, dentre todas aquelas figuras religiosas,
Havia uma em particular que me causava uma certa inquietação e vários arrepios toda vez que eu a via. Era uma enorme imagem de Jesus Cristo em uma cruz, quase do tamanho natural, esculpido em um tipo de pedra negra que ficava localizado no centro da parede, bem no meio daquele cômodo. Esse Cristo é uma representação religiosa muito popular e icônica de uma cidade turística muito próxima da nossa cidade, que na verdade é feito para ter um tom de pele realmente escuro, que normalmente não se vê em igrejas de outros locais, motivo pelo qual ele é muito admirado na minha região. Eu já tinha visto imagens semelhantes àquela milhares de vezes e por todos os lados, mas aquela figura em questão me causava algum desconforto. Havia algo nela que me chamava a atenção e eu não conseguia deixar de observá-la nas ocasiões em que escolhíamos a casa da Paula para estudar e, vez por outra, passar a noite. Então, numa sexta-feira, depois de terminarmos a nossa aula do colégio, nós 5 fomos para a casa dela. E uma vez lá, tudo correu normalmente. Comemos, brincamos, conversamos e, é claro, estudamos. No final, nos acomodamos naquela mesma sala de entretenimento para dormir naquele dia. Já estava bem tarde, mas estávamos acostumados a dormir nesse horário, nas vezes que pernoitávamos por lá. Enquanto estávamos nos acomodando para dormir, fiquei com muita sede e a Carla também queria sair do local para ir ao banheiro. Então saímos os dois do quarto e entramos na casa da Paula. Minha colega foi rapidamente em direção ao banheiro e eu fui pegar um copo de água na cozinha. Quando eu voltei, a Carla ainda não tinha saído do banheiro, então resolvi esperá-la na sala de estar da residência, perto do corredor que havia no centro da casa. Lembro-me de que naquele momento olhei para o relógio e já eram 11 horas da noite. Toda a família da Paula já estava dormindo e, como a casa dela me dava algum medo, eu não queria voltar sozinho para a sala de entretenimento, local onde iríamos dormir. Enquanto esperava ali, em pé, parado, próximo à entrada do banheiro, ouvi o que parecia ser um gato arranhando a porta daquele quarto com as figuras religiosas. Ele fez isso por dentro e depois miou muito alto, como se estivesse no cio. Olhei por uma janelinha que havia na porta daquele quarto e confirmei que tinha mesmo um gato preto ali dentro, e era o gato da Paula. Eu o reconheci, embora aquele quarto estivesse com a luz apagada e estivesse bem escuro. Mesmo com a luz fraca que entrava pela janela, eu consegui ver o gato arranhando a porta. Então eu disse para Carla, que ainda estava dentro do banheiro: "Ei, eu acho que o gato da Paula está trancado dentro desse quarto. Seria melhor tirá-lo dali." A Carla então respondeu: "Ah, sim, por favor, tire. Ele deve ter sido trancado lá dentro sem querer." Abri a porta, mas o gato não saiu. Coloquei a cabeça para dentro daquele quarto e tudo parecia normal, exceto por uma pequena janela de ventilação voltada para fora, que estava aberta. Fechei a porta e presumi que, quando eu chamei o gato, ele poderia ter se assustado e fugido por aquela janela. Então não levei mais isso em conta. Depois de alguns minutos, a Carla saiu do banheiro e juntos saímos da casa pela porta dos fundos para irmos para a sala de entretenimento,
onde estavam os outros. E enquanto eu fechava a porta dos fundos, ouvi o som de uma outra porta se abrindo dentro da casa. Não sei se a Carla ouviu, mas imaginei que talvez fosse um dos pais ou irmãos da Paula que tivesse saído do quarto. Então não disse nada, e assim fui até os outros colegas para dormir. Bom, entramos na sala de entretenimento e cada um de nós foi para sua cama improvisada. Vale ressaltar que eu sou um cara que costuma ficar acordado até tarde, e aquele dia não foi exceção. Já era 1 da manhã e eu ainda estava acordado, olhando e mexendo no celular. De repente, a Carla acordou com sede e, quando me viu acordado, me perguntou se eu poderia acompanhá-la, já que aquela casa também lhe dava um pouco de medo à noite. Aceitei e voltamos para o interior da casa dos pais da Paula. Entramos na residência normalmente, mas quando passamos pela sala com as figuras religiosas, percebi que a porta estava aberta. Fiquei pensando se eu a tinha deixado aberta ou não, mas logo lembrei claramente que eu não tinha feito isso. Eu tive certeza de que tinha fechado a porta direito. Carla entrou na cozinha para beber água e eu fiquei naquele mesmo corredor esperando, completamente no escuro. Eu não conseguia parar de pensar naquela situação, refletindo sobre o quarto que eu me lembrava de ter deixado fechado naquele momento. Ouvi alguns sussurros, mas presumi que fosse a Carla. Pensei que talvez ela estivesse mandando um áudio para o namorado e fiquei um pouco desconfortável por estar ali perto, esperando enquanto ela usava o celular. Pensei em brincar com ela, dizendo que aquela não era hora para namorar pelo celular. E eu já estava até rindo comigo mesmo, quando eu percebi que aqueles sussurros não vinham lá da cozinha, onde a Carla estava, mas sim do quarto com as figuras religiosas. Resolvi investigar quem estaria ali naquela hora e com o ambiente todo escuro. Pensei que talvez os pais da Paula tivessem entrado para rezar e por isso a porta estava aberta. Mas quando entrei na sala, percebi que não havia ninguém no local. Entretanto, notei também algo muito pior e mais arrepiante. Uma coisa que me deixou completamente congelado e traumatizado até os dias de hoje. A figura do Cristo Negro não estava em sua cruz. Eu me senti como se um balde de água fria tivesse sido jogado nas minhas costas. E saí da sala tremendo, desesperado e cheio de medo. A Carla já havia terminado de beber água e já estava me esperando. Horrorizado, levei-a de volta para a cozinha e contei-lhe sobre o Cristo, mas eu não conseguia nem falar direito. Eu estava balbuciando e ela só repetia para mim: "Calma, calma, o que aconteceu?" Nesse meio tempo, resolvemos sair rapidamente da casa e a Carla foi na frente, em direção à porta de trás da residência. Eu fui logo atrás dela, mas quando eu ainda estava passando pelo corredor, eu dei uma olhada rápida para a sala principal da casa e estremeci novamente. Eu vi uma figura negra, completamente ensanguentada e de pé, parada bem no meio da sala da casa. Essa figura deu 2 passos em direção à janela e, de repente, se virou para mim. E foi nessa hora que eu confirmei a minha visão. Era realmente o Cristo Negro, aquele mesmo que havia descido da cruz. Fiquei em silêncio, com os olhos arregalados e o queixo caído. Eu ouvia a Carla falar comigo, mas eu não conseguia responder.
Fiquei petrificado de tanto medo. Totalmente imóvel, subitamente senti a mão da Carla me puxando pelo braço. E a partir desse momento, eu não me lembro de mais nada. Apaguei completamente. Quando acordei, ou melhor, me acordaram, eu estava dentro do carro dos meus pais. Eu estava tremendo ainda, em estado de choque com o que eu havia presenciado. Demorei algumas horas para me acalmar e conseguir falar. Mas a partir daí, desenvolvi um trauma terrível. Não podia mais ver nenhuma imagem de Jesus Cristo. Isso me causava um medo imenso. Eu não conseguia nem dormir. Era uma dor insuportável que eu sentia no meu peito e que não me deixava pegar no sono. Nas poucas vezes que eu conseguia dormir, eu acordava gritando desesperado. Nos meus sonhos, eu via aquela figura se aproximando de mim e despertava com o coração na garganta e todo molhado de suor. Durante o dia, eu não conseguia parar de pensar naquela visão. Ficava com medo toda vez que a noite chegava. Tive que procurar ajuda psicológica, pois eu não poderia continuar assim. Depois desse incidente, perdi completamente o contato com os meus amigos. Bom, também parei de ir ao colégio com o passar das semanas e fiquei atrasado nos estudos. Depois de muita terapia, consegui me acalmar um pouco e ficar mais tranquilo. Meus pais nunca me contaram o que aconteceu. Eles nunca conversaram comigo sobre aquela noite. Mas com o tempo, resolvi perguntar a eles sobre o que aconteceu depois que eu provavelmente desmaiei. Queria saber o que os meus amigos haviam contado a eles sobre o que aconteceu comigo. E meus pais me disseram que ainda de madrugada, meus amigos ligaram para eles muito assustados, contando que eu não estava bem, só chorava e não falava coisa com coisa. A única coisa que eles conseguiam entender é que eu queria meus pais. Então meus pais vieram imediatamente, me encontraram completamente perdido. Quando minha mãe perguntou o que havia acontecido, foi a Carla quem contou. Ela explicou que eu a acompanhei até a casa e notamos que a porta do quarto onde estavam as figuras religiosas estava aberta. Embora ela não tenha dado importância, ela disse que me viu um pouco preocupado e que eu estava ali, parado olhando para a porta. Disse também que enquanto estava bebendo água, ouviu um barulho forte de alguma coisa rastejando dentro daquele quarto. Ela falou que logo depois me viu sair correndo de dentro daquele lugar e indo para a cozinha falar com ela. Segundo ela conta, eu estava com o rosto completamente contorcido e cheio de pavor. Ela continuou dizendo que eu estava tentando falar ou explicar alguma coisa, mas que ela não conseguia entender. Então, enquanto estávamos saindo, de repente eu congelei. Ela voltou e me pegou pelo braço, pensando em me levar até os outros. Mas eu estava travado. Com muito esforço, ela me puxou para fora da casa. E ainda assim, eu fiquei parado ali mesmo, do lado de fora, segurando a fechadura da porta. Ela disse que, apesar das suas tentativas de se comunicar comigo, eu não respondia. E, mais uma vez, ela me puxou pelo braço, e foi aí que eu desmaiei. Ela começou a gritar, chamando os meus amigos, pedindo que eles me ajudassem. Eles mencionaram que me encontraram deitado no chão e me pegaram no colo para me levar para uma cadeira. Eles notaram que eu estava respirando com muita dificuldade, que parecia que eu estava me afogando, e que isso os assustou muito.
Por isso, imediatamente entraram em contato com os meus pais para que viessem me buscar. E foi assim que tudo acabou. Meus pais e meus amigos nunca souberam explicar o que realmente aconteceu comigo, já que eles mesmos nunca viram nada de errado. Agora, eu estou mais calmo. Contei aos meus pais o que realmente aconteceu, ou seja, o que eu vi naquela noite. Porém, sei perfeitamente que eles nunca acreditaram em mim. A psicóloga diz que me entende, mas também sei muito bem que ela é outra pessoa que não acredita em mim. Tenho certeza de que ela diz isso para não me aborrecer e para parecer compreensível. Todos duvidam da minha história, mas eu tenho certeza do que eu vi naquela noite. Eu não sei como, nem porquê, mas aquele Cristo negro desceu da sua cruz e eu o vi caminhando por aquela casa.